O mais novo mangá do Oni, chamado Versus, foi lançado um pouco mais cedo do que a gente esperava, mostrando mais como se fosse algum tipo de spoilers, já que não temos a tradução ainda, mas sim a Raw Scan, e é ela que vamos apresentar para vocês com nossas opiniões desse novo, entre aspas, Shumatsu no Valkyrie com demônios. Mas eu já vou avisando que eu posso não ter 100% certeza de cada coisa aqui, por causa que tá em japonês e eu não sei muito bem tudo isso. Porém, eles dizem que na cadeia alimentar todos têm seus inimigos naturais que não são capazes de derrotá-lo. E agora que a humanidade tem esse tipo de inimigo, são os demônios, que depois de muito tempo dominavam tudo que eles tinham para ver, até mesmo fazendo os humanos viver com medo por toda a sua vida. E por isso, como uma última esperança, eles queriam pela primeira vez lutar contra esses monstros. E é como se fosse o rei deles, lá falando para seus soldados tomarem de volta o que é deles e lutar pela sobrevivência da humanidade nesse mundo, convocando exatamente 47 heróis para enfrentar todos os 47 demônios mais fortes, incluindo o Lorde Demônio que lidera todos eles. E a maioria dos heróis já estava 100% confiante, até demais, com a vitória deles e queriam vencer de qualquer jeito, exceto o protagonista chamado Hollow, ou pelo menos é isso que eu acho, que já estava se tremendo todinho de medo. E a aparência dele me lembra até demais as expressões que eu tô familiarizada com o Saitama. Isso deve ser só porque os dois mangás têm o mesmo autor. E como sempre, em todo tipo de obra assim, alguém vai lá, conversa com o protagonista, falando que ele consegue, que eles vão conseguir vencer os demônios e fazem uma promessa para derrotarem o demônio mais forte juntos e sobreviverem até lá. E já com todos eles preparados e armados, avançaram para o campo de batalha, tudo super animados e prontos para salvar a humanidade de toda a perdição. Mas logo depois, descobrimos que já se passou meio ano e vários dos heróis já morreram tentando enfrentar os demônios, que estavam mais ou menos no mesmo nível que ele. Os únicos que foram capazes de chegar perto do castelo do Rei Demônio era o protagonista com sua pequena equipe de magos e um porco-fada falante bem esquisito que até agora não serviu de absolutamente nada além de observar ou tenha sido criado só como um pequeno alívio cômico tentando aliviar as coisas. Até mesmo uma pequena notícia chegou pro Prota, que aquele amigo que lhes fizeram a promessa também morreu ou desapareceu em combate. Ou seja, ele estava perdendo tudo que tinha até agora, o que é um clássico da maioria dos mangás, onde eles querem dar pelo menos um peso pro personagem, mas no começo. E como fosse um movimento de coragem dele, bem no final, ele pegou sua espada, chamada Espada da Coragem, que dá poderes mentais e físicos para o herói. E ele também tem o poder de exorcizar demônios perfeitamente, utilizando aquela lâmina, mas mostrando também que seu espírito de batalha ainda não foi quebrado, mesmo recebendo todas aquelas notícias e a motivação que ele tinha. Mas pra mim, até agora, essa história tá ficando meio clichê de heróizinho querer se sacrificar para ser a última esperança da humanidade e salvar todo mundo na sua batalha final contra o mais forte, com magos, ajudantes, pessoas para curar ele. Parece até mesmo uma missão de dungeon que eles estão fazendo para eliminar o chefão. E quando eles encontram ele lá no seu castelo, ele se assemelha até demais com alguns dos monstros de One Punch Man, só que um pouquinho mais assustador e bem mais poderoso que os já conheço, muito maiores do que a própria humanidade, porque ele facilmente matou todos os amigos do protagonista que estavam lá naquele grupinho dele, sem nem fazer isso. Ele estava brincando com ele, até arrancou seu braço só de segurar sua espada e ficou lá balançando de um lado para o outro no meio da batalha. Ele praticamente
esmagou todo tipo de esperança que ele tinha para conseguir vencer, ou até mesmo de toda a humanidade ter a esperança de vencer os demônios, partindo a sua arma, que era para exorcizar demônios, ao meio. Percebendo então que eles não podem derrotar um inimigo natural, que a própria natureza decidiu que estaria acima deles de qualquer jeito, os demônios, com uma derrota catastrófica, sendo arremessado para fora do castelo sem hesitação. E o porco-fada sobreviveu, eu não sei porquê, e como sempre por alívio cômico. E vocês podem ter certeza, se o protagonista não fosse protagonista, ele nem teria saído vivo dessa batalha. Mas como ele vai se recuperar, vai recuperar o seu braço, alguma coisa assim um dia. Mas antes disso, ele caindo na água, se lembrou da sua infância, onde ele estava vendo seu irmão aprender uma magia de invocação, desenhando um círculo com várias runas estranhas no chão. E como é que ela funcionava para trazer algo de um lugar para o outro. E é esse detalhe que vai ser mais ou menos importante daqui para frente, não vai demorar muito para vocês verem. Por causa que eles se reencontraram, o protagonista vivo e sendo curado, não 100%, com a ajuda do seu irmão que estava lá do lado dele, só presenciando a desgraça de protagonista que ele estava sendo, porque de prota ele não tem absolutamente nada, sabendo por meio dele que os heróis estavam morrendo um atrás do outro, matando também a esperança que o seu irmão tinha, por demônios no caminho. Ele não era capaz de fazer nada, mais nada para poder ajudar ele. Só ficou lá chorando e morrendo de medo. A única pessoa ali que estava sendo pelo menos um pouco útil era o irmão do prota, porque ele usou aquela mesma magia que ele mostrou como criança de desenhar runas em círculos de invocação para poder chamar algo para eles. Ele fez essa estranha arte mágica em volta de todo o seu planeta. Eu fico imaginando quanto tempo ou quão rápido ele conseguiu fazer isso em menos de um ano. E tudo que ele queria era poder invocar algo para ajudá-los. Mas no meio disso, teve um pequeno ataque de demônios menores, não aqueles classificados os 47, mas mesmo assim, era uma ameaça bem perigosa e que o prota de novo ficou lá só observando, só falando que ele ia morrer, que eles não têm esperança. Isso já tá me irritando até demais. Mas no último momento que eles esperavam, aparecem então os demônios sendo estraçalhados por meio de tiros, armas criadas pela humanidade. Aquele feitiço de invocação não foi para poder chamar alguma arma ou alguém, mas sim para poder invocar um mundo completamente diferente, com tecnologia, armas e mechas estarem lá na frente deles, que matava facilmente qualquer demônio, até mesmo aqueles que eles tinham mais trabalho para fazer isso. E que eles estavam pensando que seriam seus salvadores e poderiam ajudá-los na guerra. Mas na verdade era exatamente o oposto. O mundo deles de tecnologia estava sofrendo com o mesmo problema que eles. Um inimigo natural que eles não eram capazes de derrotar. Imaginem só, os dois precisam de ajuda e os dois podem ajudar um ao outro se a fraqueza dele tiver a ver com o que eles precisam. E eu me lembro muito bem quando começou a anunciar esse mangá do Versus do Oni, falando que poderia ser um tipo de chumaço por serem 47 heróis contra 47 demônios, já sugerindo que pode ser um torneio. Mas por enquanto de torneio isso aqui não tem nada, absolutamente nada. Ou esse torneio vai acontecer lá pra frente, ou é só uma história no estilo guerrinha mesmo, deles terem que batalhar aleatoriamente enquanto desenvolve alguns outros personagens. Uma clássica história de dungeon. Mas pra gente descobrir se vai ser ou não, só o tempo dirá quanto mais capítulos for passando daqui pra frente. E se você quer saber se esse mangá vai ser bom ou não, vamos continuar trazendo no dia oficial que tivermos a tradução ou até mesmo nos outros meses de lançamento. Então não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho que a gente vai se ver por aí.